Então, o que eu estou procurando, então, são falas que ficam na memória, e como nós montamos com o grupo de Terra Firme Passagem dos Inocentes, vocês podem fazer o teste com os atores. Outro dia eu fiz, quais foram as falas que ficaram na sua memória. Então, quando a gente faz essa transposição do narrativo para o dramático, a gente aguça o ouvido. E este é um sentido desse trabalho. Histórias galantes. Bom, não posso contar tudo, mas por que não a história do fiscal de imposto já passando dos 60 com a jovem e avantajada Bi, a filha do coronel Cássio. Então, uma noite ele entra no quarto dela, a moça abre o soalho do seu quarto ao galante ancião. Só que aí o irmão acorda, que percebe isso, acorda a casa inteira, o pai pega o seu 44, os outros se armam e o fiscal está de camisola, né, de camisolão. E aí a Bi fala o seguinte: não saia por baixo do soalho, lhe peço, pede a Bi. Mas não foi por onde entrei? Sim, como meu namorado. Agora você tem que sair como uma autoridade, como fiscal federal. O que vão dizer no comércio? Enfrente meu pai, enfrente meus irmãos, mas saia pela porta. Pela porta. Que atirar, não atiram. E se atirarem, morreremos juntos. Então, a Bi retoma depois essa história numa conversa com Alfredo, quando ela diz, quer mandar um ofício sobre os maus costumes desta cidade? Então vocês têm de novo aí a referência, a escrita, ao ofício, né? E sou ou não sou a mal afamada? Repare, a dona Benigna que convidou para um baile, ela só me tolerou no grande baile por pura carência de dama. E o que é interessante também é a reflexão dos próprios ribeirinhos sobre o escutar e falar, sobre o ler e o escrever. Exemplo. E aqui vai surgir de novo o personagem. Alfredo é convidado na casa do promotor, que lhe mostra os dicionários em francês. Então, vocês têm o documento da escrita, dicionário agora no sentido tradicional, vocabulário. Né? E exibe o papagaio, que diz, chérie, ma petite fille. E ele acrescenta, franceses deveriam colonizar este país. Nós estaríamos falando hoje como civilizados. E eu sinto-me cada vez mais levado para os bosques de Alexandre Dumas para a corte. E aí ele desembainha a espada, faz do meu quintal o bosque dos 3 mosquiteiros. É minha viagem a Paris. Bom, esse delírio do promotor, quer dizer, do jeito como o Dócil apresenta, é evidentemente uma sátira dos que querem viver a Paris, nos trópicos, a Paris na América. Agora, uma outra fala é muito reveladora. Ele diz para o secretário, este barranco só embrutece, não perca seu tempo, coloque no trapiche este aviso. Aqui é expressamente proibido ler e escrever. Aqui é expressamente proibido ler e escrever. Essa frase tem no mínimo um duplo significado. Pode ser uma denúncia da falta de acesso da população em geral à educação. Paulo Nunes escreveu sobre essa questão no seu comentário de primeira manhã. Ou pode ser também um sarcasmo de alguém que se identifica com o colonizador. Ou seja, saiam dessa cultura de vocês que só embrutece, mas ao mesmo tempo saibam que as portas lhes estão fechadas para terem acesso ao ler e ao escrever. Como secretário, Alfredo
fornece uma visão por dentro do aparato burocrático, que é o aparato da escrita como instrumento de controle. E o porteiro da intendência, ele interioriza esse papel. Ele chega, então, ao secretário com uma denúncia. Né? Seu Raimundo da purificação, ele tem que levar os acarícios ao mercado para serem fiscalizados. O que eu fiz, secretário? Eu fiz ver a ele a lei. E ele acha que está acima da lei. Desacatou minha autoridade. O abuso dele precisa de um corretivo. Senhor secretário, posso autuar? Ou seja, então, mesmo o funcionário que está embaixo da hierarquia, ele, como um personagem kafkiano, como o porteiro onipotente, ele quer usar a força plena da lei. O capitão, então, como é que o capitão, o chefe de polícia, usa o poder? Ele, em casa, vamos pegar um episódio em casa, e eu sei de primeira fonte que isso se passa hoje em dia nos melhores bairros de São Paulo. O que faz o capitão? Ele risca o peito da mulher dele, a dona Almerinda, com a ponta do canivete, e o que ele escreve? Rameira. Ou seja, novamente Kafka, vocês se lembram da colônia penal, onde o condenado recebe a sentença escrito por uma máquina de tortura nas costas. É o uso mais perverso que a gente possa imaginar da escrita. É uma flagelação total. Poderíamos falar ainda da fala dos ricos proprietários e comerciantes. Vou me limitar a uma palavra, a exibição de propriedades. Tivemos lago exclusivo da família. Nós temos as visitas de Alfredo a gente pobre. E aí são, sobretudo, mulheres que entram em cena como contatos eróticos. E o próprio Alfredo não é só um observador participante, mas ele é um protagonista também desses contatos. Mas o mais, para a nossa pesquisa aqui, me parece mais interessante uma cena que não tem muito de erótico no convencional, que é o seguinte: mais uma vez, no encontro com a já citada lavadeira, a Maria, que mora com o diabo. Alfredo, no gosto de escutar aquela voz, meio queixosa, lenta e resignada, tão saindo do silêncio. É uma paixão estética que está sendo descrita aqui. A paixão do escritor pelo seu ofício. E aí nós temos, não posso deixar de mencionar isso, o mundo das lendas. A Bi, que diz: fique sabendo que sou escrito a Matinta Pereira. Aqui a Josebel é especialista no estudo dessa figura. Ela, melhor, conta também um caso de magia negra. E conclui: nós já se encantamos. Nós já se encantamos. Então nós temos o universo indígena, o universo africano e o universo afro-indígena. E Alfredo adapta essas narrativas ao seu caso. Vou só dar o início. Neto de um rio de lá do Marajó, referências a 3 casas e um rio. Me dou com uma biguane de uma sucuri do lago, etc. Não? Só para mostrar como aqui o secretário écrivain adota os saberes locais. Ele descreve também, mediante a fala de uma contadora, outra contadora de histórias, a dona Sensata, o seu próprio método narrativo. Secretário, o que lhe conto é meu invento, um puro imaginar. Fiz foi aprender
da boca alheia. Fiquei escutando. E a gente só pode ver com essa amplitude a partir do último romance. Porque em Ribanceira tem referências a todos os 9 romances anteriores. E aí eu sugiro, estou trabalhando com isso, de analisar este sistema de referências cruzadas por meio de uma figura mitológica. Um pajé, a figura do mestre Parijó. Vejam só o que diz a Dona Sensata sobre o mestre Parijó, o adivinhoso andejo. Longe anda, longe mergulha, longe escuta, longe adivinha, responde dos longes. Então, a proposta seria usar aqui o próprio mito como metalinguagem para a teoria literária. A última palavra, o autor não a dá ao mundo mítico, mas à realidade em torno de 1930, é a fala de uma família que o pai é caçador, vive só disso, a família se acuou na ribanceira, quer dizer, é o pai viúvo com 3 filhas. Os Ceruaias. E a Bernarda Ceruaia, então, blasfema que Deus nos deu este desviver. Com esse trapiche podre, as gaiolas passam de largo. Põe tua prancha nesta soleira e desembarca o teu jantar, gaiola. Ou seja, aqui se trata de coisas materiais elementares. A alimentação, ou melhor, a falta de alimentação. E aí, uma última citação deste dicionário: Bernarda com seu goelão aselvajado. Taca bala em toda esta cambada de desvivente que é nós aqui neste chiqueiro excomungado. Então, é um grito de desespero. O grito é o limite da fala, o selvagem dentro da cultura humana. Günther Pressler publicou um estudo sobre o grito em Dalcídio, em Clarice Lispector. Eu me lembro também, como moro na Praça da Bandeira, selva, gritam os soldados toda manhã. Ou seja, a cidade, além de ser o lugar da escrita, ela é a cidade desse grito, ela é a cidade-selva. O que... não quero passar dos 30 minutos, tenho o último minuto. Então, o que me importou foi descrever, dar uma ideia dos procedimentos poéticos que podem ser utilizados na pesquisa de campo. Dalcídio mostra como estruturas coloniais se projetam para dentro do século XX e não é difícil demonstrar que isso chega até 2010 e mostra este convívio, ele sonda esse espaço entre a cultura dos letrados, todos nós aqui, e a cultura oral. E, naturalmente, tem mudanças, nós temos que estar atentos à mudança. O que procurei fazer é o seguinte, é de mostrar um modo de a gente reler e de assimilar o Dalcídio Joandy, porque nós não estamos mais, nem em 1930, nem quando passa a ação do romance, nem em 1978, quando o romance foi publicado, né? Nós temos que pensar esse diferencial de tempo e verificar em que medida estes conceitos poéticos de pesquisa de campo são operacionais no nosso trabalho. Muito obrigado.